Você, psicólogo, terapeuta, que já tem alguns pacientes na agenda, você tem dificuldade de fazer com que esses pacientes venham semanalmente, fazer com que eles continuem o tratamento e não desistam do horário de última hora, para você não ficar com aquele buraco na agenda? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou a Aldine Cardoso, especialista em atração e fidelização de pacientes para profissionais da saúde. E o tema da aula de hoje é como preencher sua agenda e fazer com que os pacientes não faltem, com que eles venham mais vezes à terapia. Essa aula, esse conteúdo, então, é para você que é psicólogo ou terapeuta e já tem alguns pacientes na sua agenda. E também para você, psicólogo terapeuta, que tem muitos pacientes, já está ali com a agenda preenchida, mas tem essa dificuldade de manter a mesma agenda, os mesmos pacientes semanalmente. Você que sempre acaba até com buracos na sua agenda porque os pacientes desmarcam de última hora e você não tem o tempo hábil para remarcar, reagendar outra pessoa naquele lugar. Então, essa aula vai te mostrar como ter mais segurança na sua agenda e mais previsibilidade também. E o que a gente vai falar aqui hoje não é para quem não tem nenhum paciente, Então, você que está começando agora como psicólogo, terapeuta, clínico e ainda não tem nenhum paciente, nessa aula nós não vamos abordar diretamente a captação de pacientes, mas sim como garantir esses pacientes atuais e fazer com que eles voltem, que eles continuem o tratamento. Mas sobre especificamente a captação de pacientes, de tempos em tempos nós fazemos um workshop gratuito Imã de Pacientes, onde a gente dedica uma semana inteira com conteúdos específicos e exclusivos para profissionais da saúde que querem começar a captar os próprios pacientes. Então, se esse for o seu caso, entre no link atraçãodepacientes.com.br e garanta sua vaga para ser avisado do próximo workshop gratuito. E lá também a gente fala um pouco mais e te explica um pouco mais sobre o Máquina de Atração de Pacientes, que é o nosso curso onde a gente detalha e aprofunda a captação própria de pacientes sem usar as redes sociais. Caso você que está assistindo agora quiser ser avisado do próximo evento gratuito, workshop Imã de Pacientes, basta acessar, o link está aqui no meu vídeo, atraçãodepacientes.com.br. Bom, o que eu vou te mostrar hoje aqui nesse conteúdo, porque que é uma oportunidade para você que é psicólogo, terapeuta e quer viver de atendimento clínico. Primeiro, que utilizando essa estratégia, você vai passar a faturar mais com os pacientes que você já tem, Então, evitar aquele problema de você já se programar com aqueles valores da semana que você vai receber dos pacientes e acabar com um buraco na agenda, acabar não recebendo aquele valor. E em segundo lugar, vai te ajudar a economizar tempo na hora de montar a agenda da semana. Então, vai fazer com que você administre melhor o tempo que você tem. Então, o que acontece hoje é que a maioria dos psicólogos, terapeutas, eles cobram pelo atendimento individual. Então, antes ou depois da sessão, o paciente paga por aquele atendimento. Mas na prática, o que acontece, o que a gente vê muito, que é uma queixa desses profissionais, é que o paciente acaba deixando para desmarcar de última hora, Então, claro que podem acontecer urgências, intercorrências, coisas que não estavam planejadas no dia a dia do paciente, assim como do profissional, é normal. Mas o que acontece é que quando não há esse compromisso do paciente em comparecer no horário agendado do terapeuta, do psicólogo, isso acaba, acarretando em você perder aquele horário. Quando o paciente falta ou ele não avisa com uma antecedência suficiente para você buscar por outro paciente para encaixar ali naquele horário. Então, como você, psicólogo, terapeuta, pode fazer o seu atendimento de forma que os pacientes faltem menos, Garantir que essa pessoa esteja mais engajada, compromissada a comparecer no horário agendado. O que você pode utilizar de estratégia para garantir menos faltas nos seus atendimentos é a cobrança de pacotes mensais. Então você já
cobra, né, já recebe daquele paciente o valor das sessões daquele mês antecipado. E dessa forma, você estabelece um compromisso maior com o paciente. Uma vez que ele já pagou por aquele pacote de sessões, ele vai ficar mais preocupado em avisar você caso haja alguma necessidade de reagendar aquela terapia. Então, não tem como ele cancelar aquela terapia, ele tem como reagendar. Vou te dar um exemplo aqui em números redondos para facilitar. Por exemplo, se a sua terapia custa R$100 e naquele mês ele faria 4 sessões, né? Então você receberia R$400. Mas se ele falta em uma sessão, então se de última hora ele te avisa, você não consegue marcar outra pessoa, você vai passar a receber R$300 por aqueles atendimentos. Agora, se o paciente tem um compromisso antecipado, né? Se ele já pagou aquele valor mensal, ao invés de você receber um atendimento a menos, de qualquer forma você vai receber o valor cheio. E aí, se ele precisar, você pode reagendar aquele horário com ele, mas estabelece aquele compromisso de que ele vai fazer aquele número de sessões naquele mês, né? Então, porque ele contratou o mês de serviço. E aí, se ele não puder naquela semana, você tenta encaixar ele em outro dia ou na semana seguinte fazer 2 atendimentos. Mas dessa forma, ele vai se comprometer a realizar aquele atendimento com você, ao invés de pular e você perder uma parte do valor que você receberia com aquele paciente. E para ser bom para os dois lados, o que você pode fazer é avisar, né? Claro, é importante isso. Você avise qual que é o tempo de antecedência que ele precisa notificar você. Então, por exemplo, com 24 horas de antecedência da nossa sessão, você pode reagendar, então não é cancelar. Se ele não conseguir reagendar, aí pode haver a cobrança daquele valor de qualquer forma, porque já vai estar pago. Se ele precisar reagendar, ele te avisa com essa antecedência e aí você procura um outro horário para atendê-lo, mas dessa forma evita o cancelamento. Outra vantagem dessa prática é que fica mais fácil de você organizar a sua agenda. Então, você não precisa consultar todos os pacientes por semana, tendo que verificar se realmente eles vão participar, né, da sessão e ainda correndo o risco de haver o cancelamento em cima da hora. Dessa forma, você já tem ali a previsibilidade da sua agenda mensal com aqueles pacientes que já pagaram com antecedência para você. E uma boa prática, que se você ainda não implementa nos seus atendimentos, que você pode implementar para também, né, não gerar nenhum desconforto, né, não gerar nenhum problema com seus pacientes, é sempre com 24 horas de antecedência confirmar aquele atendimento. Então não espere também só que o paciente venha te avisar. Claro que ele vai estar muito mais tentado a avisar para não perder o valor daquela consulta, mas é bacana que você implemente com todos os pacientes no geral, que você confirme com 24 horas antes aquele horário agendado. E essa estratégia não é boa só para o profissional, é boa também para o paciente. Então é questão de estar mais engajado com o tratamento. É uma garantia que ele continue. Então você está prestando serviço de saúde para ele e ajudando também que ele continue naquele tratamento. Pode acontecer do paciente desmarcar de última hora porque, né, ele está ali lidando com questões pessoais e ele tenta fugir um pouco da terapia. Então é uma forma também de acolher o paciente, trazer ele para a terapia. E como fazer esses pacientes que você já tem atualmente, que eles passem a pagar os pacotes mensais? Então uma forma seria você oferecer um valor diferenciado, então um pouco mais barato para ele ver a vantagem em fechar o pacote mensal, economizar um pouco, né, no pacote de sessões e dessa forma pagar adiantado o mês todo e garantir que ele faça de fato todas as sessões do mês combinadas e não cancele aquela sessão. E quem não desejar o plano mensal, você pode continuar oferecendo as sessões avulsas, mas, né, sempre tendo em mente de que será vantajoso para os dois lados se você oferecer esses pacotes mensais. Seguindo essa estratégia de agenda mensal, você então terá previsibilidade de quanto você vai ganhar naquele mês, vai ter mais tempo
para captar pacientes, para conseguir novos pacientes e perder menos tempo entrando em contato com cada um toda semana, para confirmar, para montar a sua agenda. E também vai evitar que haja cancelamentos de sessões, mas sim haverão reagendamentos se for necessário, mas o paciente estará muito mais engajado com o tratamento e muito mais disposto a comparecer nas sessões. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui uma mensagem nos comentários e em breve eu irei te responder. Se você é novo aqui no canal, é profissional da saúde e quer captar os próprios pacientes, fidelizá-los, ter uma agenda cheia dos pacientes próprios, se inscreva aqui no canal da Marketing para Consultório, onde nós trazemos conteúdos estratégicos semanalmente. Nos vemos no próximo vídeo.